Então, pessoal, dando continuidade na nossa aula, nós vimos aí o tipo de violência psicológica, né, onde nós já retratamos sobre essa questão e a gente vê aqui que a violência física e psicológica, elas estão interligadas, né, ou seja, na violência psicológica, a tentativa de negar o outro, considerando um objeto, submetê-lo, controlá-lo em uma relação de poder. A gente vê isso muito acontecer em relações conjugais, né? Acontece muito esse tipo de violência psicológica, onde o companheiro tenta negar o outro, considerá-lo como um objeto, submetê-lo ele a transtorno, decepções, baixa autoestima, né? Controlar, ter relação de poder de controlar a companheira. Tem uma noção subjetiva, pois o mesmo ato pode ter significações diferentes de acordo com o contexto a que está inserido. É uma modalidade de violência reconhecida recentemente, né? Quer dizer, ela não é uma violência que desde o princípio as pessoas já se falavam sobre ela. Falava mais da física, né? Mas esses outros tipos de violência, eles são reconhecidos recentemente. Aí eu coloco um outro exemplo de depoimento. Olha o que uma companheira diz. Durante muito tempo, acreditei que a violência conjugal era algo que não tinha nada a ver comigo, porque meu marido não me batia, mas na realidade estava tão subjugada que ele não tinha necessidade de me bater para que eu fizesse todas as suas vontades. A violência física só surgiu quando comecei a resistir, né? Tem companheiros, né, que cometem a violência psicológica, como nós já citamos exemplos, e aí quando a companheira resiste às ameaças, agressões, então o que acontece? Ele vai começar a agredir fisicamente, vai cometer a violência física, né? Então elas são interligadas. A violência psicológica se submete à violência física. Comportamentos e atitudes que podem configurar microviolências psicológicas. Tá? Então, é muito importante nós reconhecermos e identificarmos a violência psicológica, tá? Para que nós não chegamos a ter a ser submetida à violência física, porque todas são ruins, mas a física traz lesões ao corpo e a psicológica traz lesões à questão emocional, tá? Então, o controle, horas, despesas, relações sociais, até mesmo de pensamento. Controle, né? Então, a gente tem que estar identificando e buscando resolver esse problema e estar com a nossa saúde mental controlada, equilibrada, saudável. A gente percebe aqui o isolamento, por exemplo, progressividade da família, amigos impede de trabalhar, ter vida social e redes sociais. Nós também já comentamos sobre essa questão das redes sociais, onde os companheiros tentam descobrir senha de celular, olhar, ter controle no Facebook, no Instagram e outras redes sociais. Saber quem são os amigos, né? Buscar alguma intriga, quem é fulano, quem te mandou mensagem, e aqui dali vai gerando um desconforto para o casal, para os cônjuges, e acabam que muitas vezes há uma tentativa de agressão física, uma tentativa ou ela realmente acontece. Seu marido não deixava, aqui é outro exemplo, né? Seu marido não deixava a Sônia dirigir nem sair sozinha. Ela não tinha carteira de motorista, talão de cheque, nem a chave
da caixa de correio, pois ele fazia questão de abrir as correspondências. Outro crime, porque eu não posso abrir uma correspondência que não é minha, né? Isso é um crime. Então a gente não pode fazer isso. E tem muitos companheiros, marido, mas não é só os maridos, as mulheres também cometem esse tipo de questão de querer abrir correspondência, né? Controlar o talão de cheque, e inúmeras situações, tá? O ciúme patológico. Gente, o ciúme também é uma das principais características da violência doméstica. O ciúme, né? A gente tem que controlar esse ciúme. Ciúme demais é doença, tá? Todo mundo tem ciúme, mas esse ciúme deve ser controlado, tá? Porque senão ele vira uma doença e acaba também sufocando o outro, e esse sufoco vai trazer também a violência. É uma das características, tá? Comportamento de suspeição permanente, tá? É o ciúme patológico. Outro depoimento. Ele vigia meus telefonemas, como uso o meu tempo, minhas relações com a minha família e meus amigos, pois ter a certeza de que não tenho um amante, para ter a certeza que não tenho um amante. Que aqui é um depoimento, né? Então a pessoa observa que assim, o companheiro vigia os telefonemas, o WhatsApp, as ligações, fica olhando lá as ligações, quem ligou, deixou de ligar, quantos minutos, né? Como a pessoa usa o tempo também com as relações com a família. Tem homem que tem ciúme até dos próprios filhos com a mulher, né? Então isso também causa violência, tá bom? O assédio, vigiar a pessoa. O que é assédio? Muitas pessoas não sabem o que é assédio. Acham que assédio é simplesmente quando alguém tenta fazer alguma coisa com o outro, né? Isso aí já é tentativa de estupro. O assédio é quando uma pessoa fica vigiando o outro, seguir outra na rua, para saber onde ele vai, assediá-la por telefone, tá? Esperá-la na saída do trabalho, entre outros comportamentos que a pessoa deve ter. Então, o assédio também, ele gera violência. E é uma violência. Aí outro depoimento, desde que o deixei, ele me telefona várias vezes ao dia, alternando declarações de amor com ameaças, faz cerco ao meu apartamento, escreve injúrias e a deixa sobre minha porta, né? Isso aí são condutas de pessoas que não aceitam o término de um relacionamento. Foi um depoimento de uma pessoa que o companheiro não aceita o fim do relacionamento, certo? Aí ele fica cercando a pessoas de todo jeito. Como ele vê que as pessoas não vão voltar, não há possibilidade de volta, e ele diz que a ama, ao mesmo tempo ameaça, né? Se tu não ficar comigo, tu não fica com ninguém, entre outras ameaças, né? Fica cercando a casa, fica escrevendo injúrias, deixando na porta, no WhatsApp, né? Fica telefonando várias vezes ao dia, enquanto a pessoa não fala, entendeu? Então, isso também causa esse tipo de violência. As ameaças, por exemplo, a de tirar as crianças, por exemplo, se tu não voltar para mim, eu vou tirar a fulano de tal, né, que é o filho do casal. De negar-se a dar dinheiro, espancar e até mesmo de se suicidar. São ameaças constantes que acontecem com o fim de relacionamentos. Ou até mesmo no relacionamento isso também acontece. Violência sexual estendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, manter ou a participar da relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule, né, o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, gente, é bom nós identificarmos sempre esse tipo de violência sexual. Ninguém é obrigado a manter uma relação com uma pessoa que os dois não estejam afim, né? Não, ninguém é obrigado a ter uma relação com o outro que não queira, né? E tem muitos homens que não entendem isso e forçam a cônjuge a cometer, né? Mesmo sem ela querer. Então, a gente vê aí várias características que é entendida como uma conduta de violência sexual, tá? A violência sexual vai desde o assédio sexual à exploração sexual, assim como o estupro conjugal. Outro depoimento, eu acabei cedendo porque primeiro ele me suplicou, depois fez zombaria e por fim me ameaçou, tá? Isso acontece demais em relacionamentos. E a violência sexual, ela acontece cotidianamente, né? A cada 5 relações, né, 2 é cometida por violência sexual, certo? E aí nós vamos ver a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, a gente observa aí que tipo de violência. Eu acredito que todo mundo sabe o que é violência e quais são até os tipos, mas a gente entender profundamente, de uma forma mais aprofundada, o que é esse tipo de violência, elas são necessárias para que nós possamos identificar. Então, a violência patrimonial, ela existe, né? A conduta que o cônjuge tem de configurar a retenção, a subtração de bens. Por exemplo, brigam, né, discutem e rasga a certidão de casamento, né? É uma violência patrimonial, certo? Documentos de trabalho da outra pessoa para se vingar, né? Tipo, também tá subtraindo objetos que o marido deu para a esposa, por exemplo, deu a moto, aí um bem dele, né? Aí quando briga, vende ou destrói, quebra para se vingar porque tá com raiva. É uma violência patrimonial, certo? Aí eu coloquei aqui exemplos, caso que o ex-marido levou vários móveis da casa, reteve certidão de nascimento do filho, invadiu a casa e sequestrou o cachorro da família, entre outros. Isso são exemplos de violência patrimonial. Só que isso não acontece só quando o casal separa, não. Eu conheço vários casais que quando brigam, até pegam os filhos, né, e levam para a casa da mãe para que a mulher sofra, ou rasga documentos, ou toma alguma coisa que deu de presente, e isso é considerado violência patrimonial. E a violência moral é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Nós vamos ver isso muito bem na próxima aula de sábado, lá na Lei Maria da Penha, tá? Eu até coloquei aí no material complementar para que vocês tenham acesso e possam ler durante a semana. Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, né? Demonstra abertamente sua rejeição ou indiferença às demandas da parceira, tá? Difamar a companheira ou a ex-companheira no ambiente familiar ou social. Isso já
já é configurado como crime, viu? A questão de... Eu quero até que vocês prestem bastante atenção, porque, assim, tipo, o marido, o casal briga, aí a mãe fica falando do marido para os filhos. Isso acontece mais na separação, né? Quando separa. Ah, teu pai não presta, cadê que ele te dá alguma coisa? Não sei o que, esse tipo de agressões, tá? Ficar falando, difamar a companheira ou ex-companheiro é considerado uma violência moral, tá? E a violência, como de fato, é um crime, né? Então, separou, não tem nada que tá falando mal do pai para as crianças, dizendo que ele não presta, que ele é bebedor de cachaça, essas questões, né? Por quê? Porque isso é difamar, tá bom? E divulgação de vídeos íntimos, essa vingança virtual, né, que acontece constantemente, vocês sabem, é considerado também uma violência moral. Divulgar vídeos, fotos íntimas que o casal tirou, teve, e aí depois que separa, divulga para se vingar, para defamar, para difamar a companheira ou companheiro, tá bom? E aqui na próxima aula de sábado, nós vamos dar continuidade à escalada da violência, como elas acontecem, tá bom? Um abraço, até sábado, e eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa vocês podem tá, salvo.